Seja bem-vindo a mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. É uma alegria muito grande poder estar novamente convosco, depois desta semana, quem sabe com alguns desafios, com algumas dificuldades, mas com certeza sentindo a presença de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus nas nossas vidas. Estamos felizes porque estamos novamente convosco, estamos felizes também porque, conhecendo a palavra de Deus, sabemos que as primeiras horas de sábado são o convite que Deus nos faz a podermos passar um dia agradável, um dia santo, um dia separado dos outros dias, para podermos ter um encontro especial com Deus e também com a nossa família de sangue e com a nossa família espiritual. Nós estamos felizes por estar convosco esta noite, estamos felizes também por ver-vos a vós pequeninos desse lado, porque sabemos que vocês apreciam muito também estes programas e as histórias infantis. Esta noite também não nos esquecemos de vós e que Deus realmente possa abençoar este momento, possa ser mais uma conversa, mais um diálogo inspirador para a bênção das nossas famílias e para a honra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade e temos o privilégio e a alegria de poder ter connosco um querido casal. Nós temos connosco o pastor Ezequiel Quintino e a nossa querida irmã Natividade Quintino. Muito obrigada pela vossa presença, obrigada por poderem estar connosco. Nós dizíamos em off, e é verdade, vidas tão preenchidas de tantas bênçãos e de tanta experiência ministerial em todos os sentidos, é muito complicado nós colocarmos num programa tão pequenino como este. Mas vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos oriente. E nesta primeira parte, eu gostava muito que pudesseis partilhar connosco as vossas heranças espirituais, ou seja, a vossa família, os vossos antepassados, como é que chegaram até aqui já há bastantes anos atrás, a esta herança adventista. Se um de vós puder começar, informalmente, sintam-se à vontade. As vossas heranças. Irmã Natividade, faz favor. É realmente difícil resumir em tão poucos minutos uma experiência, sobretudo, tão vasta, mas, além de tudo, tão profunda. Eu não nasci na Igreja Adventista, nasci na fé católica apostólica romana. E aos 8 anos de idade tive o privilégio de conhecer a Bíblia, porque eu não sabia que a Bíblia existia. E chegou ao meu conhecimento esse livro que um amigo do meu pai lhe ofereceu para ele ler e o meu pai lia para nós. Ao ler esse livro, eu encontrei verdades que não tinha encontrado então na fé católica. E, sobretudo, algo que mudou a minha vida é que a minha atenção de adoração, a pessoa que eu mais adorava era Maria, a mãe de Jesus. Eu fazia-lhe as minhas orações, rezava o terço, as Ave-Marias, Salve Rainhas, etc. Tudo aquilo que o terço contém, e era uma devota apaixonada pela Virgem. Retenho ainda o semblante da Virgem Maria como mulher e eu estava a pautar a minha vida para crescer como ela, vivendo os valores que ela transmitia do tanto que eu conhecia da sua vida. A pessoa de Jesus Cristo eu desconhecia praticamente. Portanto, o foco da minha adoração era a mãe de Jesus. Ao ler a Bíblia, ao conhecer a verdade bíblica, tive o privilégio de mudar uma perspectiva na minha vida. Foi dolorosa essa descoberta, irmã Natividade, quando viu qual era o ensino bíblico em Foi relação... muito dolorosa. Foi muito dolorosa eu despegar-me dessa afeição que eu tinha, porque era de facto, eu adorava mesmo. Eu adorava Maria, a mãe de Jesus. E o objeto da minha adoração passou a ser sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu vi nele, é evidente que ele não poderia existir sem Maria, claro. Mas eu passei a ver em Jesus o meu libertador, o meu Salvador, o meu melhor amigo, aquele em nome de quem eu podia orar, aquele que me conduzia a minha vida. E também tive a dimensão de Deus o Pai e do Espírito Santo. E eu necessitava da força do Espírito Santo para transformar o meu caráter, para me ensinar a viver de acordo com a lei de Deus. Essa lei que eu não conhecia, eu conhecia de uma maneira diferente,
daquela que estava relatada na Bíblia. Então, e os primeiros passos na Igreja Adventista foi logo a partir dessa idade? Portanto, Foi os logo seus a partir 8, 9 dessa anos. idade, exatamente. Muito bem. Aos 9 anos eu estava no 4º ano de escolaridade e aí começámos a ir, os meus pais, sobretudo, procuravam uma igreja que estivesse de acordo com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada e, sobretudo, com os 10 mandamentos. Então descobriram primeiro a Bíblia e depois a mesma é que a conduziu a uma leitura igreja? da Bíblia, exatamente. Okay. E o meu pai dizia que Deus nos ajude a encontrar uma igreja que esteja de acordo com o texto sagrado, sobretudo os 10 mandamentos. E aí ele falou com o sacerdote da igreja que frequentávamos todos os domingos e perguntou-lhe se havia alguma igreja que estivesse de acordo com os 10 mandamentos, incluindo o mandamento da guarda do sábado. Porque nós éramos adoradores e, portanto, guardávamos o domingo como faz parte, portanto, da fé católica. E ele, de facto, encontrou alguém que o dirigiu a uma igreja adventista, que lhe disse onde ela se localizava, isto é, foi na cidade de Tomar, no centro do nosso país, Sim, sim. E então passámos a frequentar a igreja adventista. Muito bem. Só que tudo isto resultou numa grande perseguição. Portanto, depois que nós abraçámos a fé adventista do 7º dia, então passei a ser perseguida na escola pela professora, nomeadamente, porque as minhas atitudes, sobretudo, eram diferentes em relação à imagem da Virgem, que estava num cantinho da sala de aula e era eu que tomava conta, que punha as rosas, as flores e que cuidava da própria imagem. Aí eu renunciei a esse cuidado e, de facto, isso trouxe alguma perseguição. Depois também da parte dos vizinhos. Cada sábado que nós íamos à igreja, porque passámos a ir todos os sábados à igreja, estudar a Bíblia, louvar a Deus, portanto, havia sobretudo uns vizinhos que nos apedrejavam e, portanto, nós éramos sempre corridos com pedras até alguns metros da nossa casa. Nós estamos a falar em que ano, mais ou menos, Irmã Natividade? Estamos a falar, portanto, fim dos anos 40, início dos anos 50. Exatamente, início dos anos 50. Pastor Quintino, eu sei que, portanto, ao contrário da Irmã Natividade Quintino, portanto, o seu berço já foi, portanto, orientado e canalizado na verdade bíblica, portanto, da Sagrada Escritura. Pode-me recordar minimamente o seu percurso? Este é um grande privilégio que nós agradecemos. Ainda não tinha tido a oportunidade. Que bom, que bom. Mas, na verdade, eu tive, enfim, muitos privilégios na vida, não é? Ao longo da existência. E um deles, que eu considero que foi um grande privilégio, ter nascido em Lisboa. E ter nascido em Lisboa e num lar num lar cristão e cristão adventista do 7º dia. O meu pai já era batizado, eu não me lembro do batismo do meu pai, mas recordo-me do batismo da minha mãe, que foi, portanto, na minha tenra idade, mas recordo-me perfeitamente. E foi, de facto, o melhor começo que eu poderia ter tido. Eu e qualquer jovem, assim o considero hoje. Por isso o meu percurso foi feito na Igreja de Lisboa, na Rua Joaquim Bonifácio. Hoje chama-se Igreja Central de Lisboa, mas naquela época existia só uma igreja em Lisboa. Não existia a Igreja de Alvalade, nem a Igreja da Janal Roçada. E foi ali que eu cresci, que eu me desenvolvi, que criei as minhas amizades, tenho ali as minhas raízes. Foi ali que eu fui batizado, foi ali que eu casei com a minha companheira, foi ali que nos conhecemos também, por isso as minhas raízes estão na Igreja Central. Pastor, se eu lhe perguntasse, e pegando agora e aproveitando, portanto, o recordar que foi o seu início na Igreja Central, falar desses anos, ou recordar esses anos, que foi a herança, portanto, da sua infância, juventude, início de adulto, na Igreja Adventista, nesses anos, olhar para a nossa Igreja hoje, nos anos presentes, o que é que diria que poderá ter mudado? O que é que perdemos? O que é que ganhamos? Olha, isso dava para muito, o dia inteiro. Eu sei que sim. E provavelmente eu iria dizer coisas que não são muito positivas. Mas se pudermos, para reflexão, pastor, para reflexão.
Eu sei que isto é controverso. Eu não quero dizer, nem o vou afirmar, que o meu tempo é que era bom, era tudo perfeito, era uma maravilha. Exato. Não é isso. Mas que, efetivamente, a Igreja acompanha sempre, em qualquer país, em qualquer latitude, acompanha sempre o desenvolvimento e a evolução da própria sociedade e da cultura onde está inserida. Exato. E aqui não é exceção. É inevitável que a nossa Igreja hoje e as gerações de hoje sofram uma pesada herança e uma pesada pressão da nossa sociedade. E eu considero, e eu corro o risco, nós corremos sempre o risco quando comunicamos, sermos mal interpretados. De alguém nos interpretar e dizer que nós dissemos aquilo que não dissemos nem pensámos. Mas eu já estou habituado a esse risco e vou assumi-lo. As novas tecnologias é qualquer coisa de maravilhoso. Exato. E por isso estamos aqui a beneficiar. Exatamente. É extraordinário para a divulgação da mensagem e da verdade. E devemos utilizá-las, usá-las. E cada vez mais, que isto fique bem claro. Este é o ponto de partida, é nisso que é essa a minha convicção. Mas tem o reverso da medalha. As novas tecnologias é uma moeda com duas faces. E a outra face é muito negativa. E é mais essa face negativa, às vezes, que impera. E por isso espelha-se, por vezes, na própria Igreja, nas camadas mais jovens. Mas não só. É verdade. E eu sublinho o não só com uma certa veemência. Infelizmente. Mas há grandes mudanças. Não se pode comparar. Não se pode comparar. Mas só aqueles que já viveram, que são jovens como eu, mas que já viveram... Jovens há mais tempo. Jovens veteranos, não é? Que têm estendido a vida ao longo das décadas, é que podem comparar. Sentir. Aqueles que têm apenas 10, 15, 20 anos, têm pouco espaço de comparação. Mas voltando ainda, e se me permites, eu não quero tirar a palavra à minha mulher, mas foi muito importante a minha infância na Igreja Central, o desenvolvimento e ter nascido ali. Porque ali era o pivô, era o eixo onde toda a vida nacional da Igreja passava. Exato. Passava por aquela igreja onde estava a sede da União. Exatamente. Pronto, tudo passava por ali. E eu beneficiei muito porque foi ali que eu cresci, desenvolvi, mas também quero deixar isto, e talvez mais para os jovens, para as crianças e para os jovens, porque quando nós chegamos, e hoje é assim, a mente humana não muda muito, não é? Também no fundo. Quando chegamos àquela idade das interrogações, como é lógico, eu também me interroguei. Eu, no meu percurso, sempre fui o único não adventista nas escolas, por todas as escolas onde passei. E também sofri pressões e perseguições, e muitas incompreensões. Tal como a minha mulher, fui agredido por colegas e discriminado por professores. Mas isso são parentes que ajudam-nos a crescer. Mas as interrogações foram tais, normais, não é? Em que eu comecei a questionar-me, mas sou eu o único? Será que eu estou bem? A maioria, esmagadora maioria, eu sou de uma religião minoritária, será que eu estou correto? Daí me veio também a intenção e a decisão e a necessidade de estudar a religião para saber se a minha fé estava correta ou não. Mas antes disso eu estava a estudar e a preparar-me para ser engenheiro. E eu costumo dizer que sou um engenheiro completamente falhado, nunca cheguei a engenheiro. E portanto, depois aos 18 anos eu decidi ser pastor. Nós já lá vamos, pastor Ezequiel Quintino, se não se importa, porque quando há pouco falava, e muito bem, que realmente há coisas que mudaram, sem dúvida, ao longo destes anos. Mas há uma coisa que nunca mudou, é a verdade e o poder das mensagens bíblicas e das histórias bíblicas. E este é o momento em que os nossos pequeninos estão lá em casa à espera. A verdade é imutável. Exatamente, do seu momento, o momento da história infantil. Então vamos ouvir mais uma vez uma história que a Eunice traz para todos nós. Olá princesas, olá príncipes, bem-vindos a mais uma história. Vocês estão com fome? Já comeram? Hoje vou contar-vos uma história de alguém que estava com muita fome. Vou contar-vos a história do profeta Eliseu. Sabem que o profeta Eliseu, certo dia, foi até Gilgal visitar a escola dos profetas
E mal ele chegou, todos se sentaram à sua volta. Todos queriam ouvir o que ele tinha para dizer, queriam aprender mais sobre a palavra de Deus. Mas o profeta Eliseu era um homem atento, preocupado com as necessidades dos outros e percebeu logo que eles estavam com fome, não tinham nada para comer. Então ele disse ao seu servo: olha, vai até à cozinha, prepara alguma coisa que nós possamos comer e depois então estudamos a palavra de Deus. O seu servo foi até à rua, procurou, viu uma trepadeira, colheu alguns frutos e trouxe até à cozinha. Quando chegou à cozinha, pegou numa grande panela, cortou, pôs lá para dentro, preparou uma boa sopa, mexeu tudo e quando estava pronto, trouxe até ao pé dos alunos e do profeta Eliseu e começou a servir. As pessoas, uau, estavam mesmo contentes, agora tinham uma boa sopa. Elas já não comiam há muito tempo, estavam mesmo com muita fome. Vocês não ficam contentes quando estão com fome e a mamã traz a panela para a mesa? Assim como uma boa comida, a vossa preferida? Eu gosto quando tenho fome e tenho uma boa comida para comer. Todos ficaram contentes, é verdade. Então serviram, começaram a provar a sopa, mas que horror! Era amargo, não sabia nada bem. E todos começaram a gritar: morte na panela, morte na panela! Não podemos comer isto! Então o profeta Eliseu, um homem de Deus que confiava em Deus e orava sempre, mandou buscarem farinha. Farinha? Todos achavam muito estranho. Por que é que Eliseu queria agora farinha? A sopa não estava boa, já todos tinham percebido. O que é que ia resolver a farinha? Já viram farinha a mudar o sabor dos alimentos? Eu também não vi. Mas eles obedeceram ao profeta Eliseu. Foram buscar a farinha e Eliseu abriu e tirou um pouco de farinha. Pôs a farinha para dentro da panela da sopa, pôs a farinha e depois mexeu e disse que podiam voltar a servir. Voltaram a servir e quando provaram novamente a sopa, agora sim, estava uma verdadeira delícia. Deus tinha feito um milagre através de Eliseu. A sopa agora estava muito boa. Todos puderam comer e depois então ouviram as palavras que Eliseu tinha para ensinar sobre Deus. Sabem que nós, tal como Eliseu, também nos podemos e devemos preocupar com as necessidades dos outros? Podemos fazer visitas a alguém que esteja doente, a alguém que esteja triste, podemos arranjar alguns brinquedos para oferecer, podemos dizer palavras amáveis, podemos dar algumas roupas, sapatos, podemos fazer um desenho bem bonito para oferecer a alguém. Vocês não acham? É verdade, Deus fica muito feliz quando ajudamos os outros e nós também ficamos muito, muito felizes. É muito bom ajudar os outros, não acham? Então, hoje mesmo, antes de se deitarem, pensem em alguém que vocês querem ajudar. Orem a Jesus, Ele vai ajudar-vos e vocês vão poder ser os braços de Jesus e fazer muito bem, muitos milagres aos que estão à vossa volta. Um grande beijinho e até à próxima história da Bíblia. Ficamos felizes por ter tido a oportunidade de ouvir mais uma história bíblica. Com certeza que os mais pequeninos ficaram contentes também por mais uma aprendizagem que Jesus sempre nos recorda, já para sentirmos e vivermos a felicidade aqui, neste lugar, mas com certeza no nosso coração, com uma vontade grande de em breve podermos estar todos com Jesus. Nós vamos continuar a nossa conversa, o nosso diálogo tão ameno e tão abençoado. Irmã Natividade, há pouco, portanto, estava a recordar o início, portanto, da sua infância, do conhecimento da palavra de Jesus. Eu gostava que agora, de forma bastante generalizada, me pudesse dar a continuidade desse percurso até o momento em que conhece o pastor Ezequiel Quintino e vocês iniciam uma jornada até hoje, pela graça de Deus, neste ministério pastoral. Eu referi há pouco que a pessoa que eu adorava e a minha referência a nível de padrão e de modelo religioso era Maria, a mãe de Jesus. Ao conhecer a Bíblia, ao entrar em contacto com a mensagem bíblica e ao lê-la, tive a oportunidade de beneficiar de um privilégio extraordinário, que foi não ver mais Deus como aquele
carrasco, porque era como eu via, que me punia por qualquer coisa que eu fazia de errado, qualquer coisa que eu dizia um pouco mais inconveniente, eu sentia sempre uma espada em cima da minha cabeça. Eu sentia-me tão pecadora e não sabia como limpar o meu sentimento de culpa. Aí, ao ler sobre Jesus, ao ver que ele nos ama tanto, que Ele é misericordioso e que de facto nós somos salvos não por aquilo que fazemos, não por aquilo que dizemos, mas por aquilo que somos. Por aquilo que nós somos em relação a nós próprios, em relação aos outros e em relação a Deus. E aí eu senti uma libertação extraordinária. Jesus passou a ser o meu modelo. E tal como Jesus andava pelas aldeias, pelas cidades, a anunciar as boas novas da libertação do sentimento de culpa do pecado, da libertação do Evangelho das boas novas, da salvação através de Cristo, não através dos méritos de Maria, mas eu dirigia as minhas orações diretamente a Jesus. Ele era o meu intercessor e não mais a sua mãe, porque a sua mãe foi uma mulher que teve uma vida curta e que acabou por morrer. Jesus morreu também como a sua mãe, mas ele ressuscitou. Exato. E ele subiu ao céu. E ele promete que é o nosso intercessor e o nosso Salvador e Redentor. E depois também o vislumbre do céu, o vislumbre de uma pátria celestial, onde nós, depois deste hiato, digamos assim, porque é tão pouco tempo, um espaço tão curto que é a nossa vida, exatamente, nos vamos encontrar com o nosso amado Salvador. Exato. E então eu tinha este desejo enorme de partilhar esta mensagem com toda a gente. Passei a participar de todos os programas que havia para crianças. Havia, portanto, aquilo que nós chamamos a Escola Sabatina, exato, ainda hoje se mantém, e através das monitoras da Escola Sabatina e das lições da Escola Sabatina eu comecei a aprender e a aprofundar a Bíblia. Depois, em jovem, eu participava em todas as atividades de jovens, em coros, em palestras, em reuniões sociais, e eu tinha desejo de estudar e aprofundar a Bíblia. E então, digamos, fiz um compromisso para com Deus. Eu não aceitaria o pedido de namoro de qualquer jovem que não fosse adventista. Portanto, esse para mim era um ponto assente. Eu gostaria de casar, de ter a minha família, mas casar com alguém que tivesse a mesma fé. E então eu conheci um jovem na igreja em Tomar, que me pediu namoro, e eu disse-lhe: eu tenho este compromisso para com Deus, eu tenho que aprender de Deus, eu tenho que aprender muita coisa sobre a vida, eu só aceitarei quando for maior, a partir dos 18 anos. E assim foi. Rejeitei todos os outros jovens que se me dirigiram e fiquei com este jovem. Acabei por ter um namoro que durou 5 anos. Ao fim de 5 anos, ele, por um motivo que eu desconheço, trocou-me por outra mulher, portanto, por outra jovem. Nessa altura eu tinha 23 anos. Eu fiquei desiludida completamente da vida e eu tinha feito esse compromisso para com Deus e disse: Senhor, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu queria tanto ter o meu lar, eu queria tanto ter a minha família, eu queria tanto ter filhos para lhes poder transmitir o amor de Deus e ensinar-lhes a palavra de Deus, para que eles fossem testemunhas também para outros, não é? Para evangelizar como Jesus Cristo evangelizou. E então tive de facto um desgosto profundo que me causou alguns problemas de saúde a nível emocional e a nível nervoso também. Mas as coisas passaram e, entretanto, passou pela igreja de Tomar o chefe dos colportores, nessa altura, o pastor Joaquim Dias. E ele convidou-me se eu queria ir para a colportagem. Falei com os meus pais, aceitei de braços abertos e durante os meses de verão eu andava na colportagem. Porque ele disse, a colportagem é a venda, nem sei se todas as pessoas que nos estão a ouvir sabem, mas é a venda de obras literárias
e tínhamos livros de mensagem, tínhamos enciclopédias, e livros sobre saúde, e eu trabalhava com esses livros. O produto da venda desses livros era para pagar a minha escolaridade, porque entretanto também o pastor Joaquim Dias me tinha indicado que havia um curso bíblico em Lisboa, onde eu podia aprofundar a Bíblia, estudar os livros da Bíblia, os profetas, portanto o Antigo e Novo Testamento, e aprofundar. E então eu tinha pensado, eu vou ser professora. Eu vou ser professora, mas eu não quero casar. Eu gostaria de ter um filho, mas não. Não, eu não quero casar. E então eu vou adotar uma criança, vou adotar um rapaz, e eu vou fazer dele um pastor. Ele há de ser um pastor, ele há de levar a mensagem do advento, da segunda vinda de Jesus, a mensagem de uma vida eterna por todo o sítio onde ele passe. Pronto, eu vou ser professora. E então, no curso bíblico, conheci então o jovem que está ao meu lado, não é? O meu querido companheiro. Exatamente, na graça de Deus. Na graça de Deus. E ali nos conhecemos. Ele, quando se me dirigiu, eu disse, eu não quero casar, eu quero ser professora, eu quero adotar um rapaz, eu quero fazer dele um pastor, mas eu não quero casar. Pronto, a nossa amizade continuou, cresceu, e ambos, tanto Ezequiel como eu, a nossa preocupação máxima era a juventude. Era a juventude, portanto, as crianças e os jovens. Que eles pudessem conhecer a Jesus, que eles não pudessem desistir da fé. E nós um dia, em conversa no Parque Eduardo VII, não namorávamos, mas saíamos aos sábados à tarde e dizíamos, não há nada para os jovens na nossa igreja. E nós sentimos-nos tão solitários. Tínhamos tantas questões para colocar aos adultos, mas não há nada na igreja, ninguém se interessa pelos jovens. Que bom e então ele disse-me, olha, se nós uníssemos os nossos esforços, nós temos tantos pontos em comum, porque nós não vamos continuar em comum este nosso sonho? E foi aí que eu senti que era um pedido de namoro. Portanto, ele diz ainda hoje, eu nunca pedi namoro à Natividade, e de facto foi assim esta conversa. Eu ia dizer isso, irmã Natividade, porque quando estávamos em off o pastor tinha dito isso mesmo, ou seja, acabou por casar com a irmã Natividade sem ter que lhe pedir namoro, mas eu creio que foi uma bênção e tem sido uma bênção ao longo destes anos, pastor. Tem sido uma bênção. Na graça de Deus. Tem sido uma bênção extraordinária que mudou completamente a minha perspectiva de vida, Exato. Os meus sonhos, e hoje sou uma pessoa diferente, graças à Palavra de Deus, graças ao Santo Espírito e ao amado Jesus, que transformou e que deu um toque na minha vida. E que fez um milagre de transformação que eu não posso compreender. Sem dúvida. Nós já vamos continuar a nossa conversa agora na parte ministerial e, portanto, toda a vossa experiência ao longo destes anos. Mas neste momento eu gostava muito que nós pudéssemos também ter o nosso habitual momento de louvor. E o casal Quintino escolheu, entre muitos hinos com certeza que tem no seu coração, Fala à Minha Alma. Portanto, o hino 402 é esse que nós convidamos todas as famílias a cantarem junto connosco neste momento. Fala à minha alma, ó Cristo. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos
sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação, faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Louvado seja Deus, porque sempre nos fala, como acabamos de cantar, o seu Espírito nos acompanha para nos orientar na nossa caminhada e nas nossas decisões tão importantes. Louvado seja Deus também porque Deus tem falado através de vidas como a vossa, pela graça de Deus. Pastor, ao longo destes anos foram tão grandes e tão diversificados os ministérios. Como é que foi ao longo destes anos todas estas experiências que viveu em vários aspectos da sua vida e do próprio trabalho ministerial que vai sendo diferente ao longo deste tempo? Vou tentar fazer um esforço de síntese Exato. Muito grande, mas de facto desde 1978 que entrei na obra como obreiro, não é? Pronto, fiz este percurso até agora. Comecei na Igreja Central de Lisboa, depois fui para o Norte, Igreja de Espinho e todo aquele concelho. Ali permanecemos e depois viemos novamente para a área de Lisboa. Voltei a Colonge, fomos aos Estados Unidos entretanto, viemos dos Estados Unidos, portanto eu continuei a teologia, a minha mulher fez educação lá, voltámos novamente ao Norte, somando os anos, andámos 15 anos pelo Norte, grosso modo, e depois mais outros 15 anos espalhados por aqui, mais pela zona mais de Lisboa. Grosso modo foi isso. No entanto, eu já no serviço militar tinha começado uma experiência de rádio para enviar as mensagens para as famílias. Acharam que eu deveria dizer qualquer coisa porque não havia ninguém que se dispunha a isso, não é? E como nós na igreja começamos desde miúdos a falar ao microfone, eu teria mais facilidade nesse aspecto. E desde que entrei, de facto, como obreiro, que eu fiquei ligado à comunicação.
Aliás, nós Departamento de tivemos aqui um Comunicação. programa, pastor, que tivemos parte da equipa da RCS e também falavam exatamente que, pela graça de Deus, este Ministério da Rádio está a ser possível. O pastor foi um dos que esteve no início, portanto, na força e no alento que deu para que realmente pudesse ser possível. Sim, eu sou um continuador, não fui Exato, o primeiro é pastor mas foi uma das pessoas nem importantes. membro a fazer rádio, não é? Porque antes de mim houve outros pastores, o pastor António Baião, que é uma referência, o doutor Samuel Ribeiro, também que é uma referência, portanto outros me antecederam, não é? O pastor Alberto Nunes, etc. Não quero esquecer ninguém, mas não posso mencionar todos. Eu fui mais um que contribuiu e com todo o prazer, e também foi durante esse percurso que se intensificou a televisão, isto é, a televisão ao serviço da Igreja, ou das várias igrejas, de várias confissões de fé, e aí nós procurámos desenvolver o máximo. Foram experiências de facto extraordinárias e bênçãos maravilhosas, em que depois também a experiência, além das igrejas, no Colégio de Oliveira do Douro, na administração, as várias igrejas do Norte, que todas elas ficam no coração, não é? E isso eu costumo dizer aos membros, nós os pastores temos a qualidade de guardar sempre as igrejas no coração. É verdade. Temos um coração que vai dilatando para acumular todas as igrejas e todos os crentes. Depois também ao serviço da união, ou seja, de todas as igrejas, durante 5 anos com os meus grandes amigos Joaquim Dias e Paulo Mendes, e todos os outros colegas nos departamentais. Fizemos o melhor que foi possível, aquilo que sabíamos e aquilo que as circunstâncias também o permitiram. Depois disso, fiquei mais centralizado na Igreja da General Roçadas e também no trabalho da comunicação, que eu nunca deixei as comunicações, fazendo a Voz da Esperança e os programas de televisão. E depois, a partir de 2004, então foi mais na rádio, na RCS, que ficámos ali cerca de 10 anos, a minha mulher e eu, enfim, a contribuir para a divulgação da mensagem. Irmã Natividade, em 2 minutinhos, falar deste percurso e recordar o percurso do pastor Ezequiel Quintino, não é possível ser recordado sem também a sua presença e o seu acompanhamento ao longo destes anos. E eu recordo a Irmã Natividade sempre envolvida em ministérios bastante específicos, como a questão da alimentação, a educação, é verdade, nestes últimos anos também de apoio à própria rádio. Sempre sentiu muito gosto nestes diferentes ministérios? Sim, eu gosto de ajudar. Sobretudo, eu tenho um espírito de serviço e é esse espírito de serviço que me guia. E eu não gosto de dizer não quando me pedem para fazer alguma coisa, eu não gosto de dizer não. E quando me pedem, eu tenho sempre no meu pensamento a frase: se Deus te pede a fazer alguma coisa, Ele te capacitará para o fazer. Portanto, eu não tenho a capacidade de uma abrangência tão grande de tantos ministérios. A área da alimentação, a área da educação, da família, mas tudo isso está no meu coração. E Deus me pede para fazer. Por uma questão também de formação, de conhecimento que recebi, eu não sou capaz de ficar calada. Tive um problema de saúde e, ao solucionar esse problema de saúde, tive conhecimento e interessei-me também pela saúde e pela alimentação. A autoaprendizagem. A autoaprendizagem, exatamente. Não tenho um curso específico nessa área, mas na minha experiência eu procurei partilhar essa minha experiência e os benefícios de uma alimentação e de um estilo de vida mais equilibrado na nossa saúde e no nosso bem-estar, mental, inclusivamente, e emocional. E, portanto, eu não poderia deixar de partilhar a experiência que eu vivi, de uma experiência com falta de saúde, com uma doença que me provocou tantas dores, sobretudo emocionais, porque era do fórum psíquico. Portanto, eu tive um esgotamento muito grande, uma depressão, e durante 5 anos eu lutei com ela e resolvi essa mesma depressão com um estilo de vida equilibrado, nomeadamente uma alimentação que foi orientada por um médico, nutricionista,
e que eu pus em prática e que continuo a aperfeiçoar, não é? Sobretudo até hoje. Por ter vivido essa experiência e ter constatado exatamente, isso, quer que isso seja uma benção para outros também. Exatamente, é isso mesmo. Relativamente à educação, tive o privilégio também, eu não estava nos meus planos de estudos, porque já tinha feito os estudos em línguas, portanto, sobretudo francês e português. Depois tive a oportunidade em Andrews de fazer um curso e dentro da licenciatura que eu tinha só poderia fazer Ciências de Educação e o tempo que eu dispunha também. Exato. E então estudei as Ciências da Educação, fiquei apaixonadíssima pelas Ciências da Educação. Se eu me interessava pela educação das crianças, por ajudar as famílias também nesse percurso educativo, na transformação do caráter e transformá-lo à semelhança do caráter de Jesus, que é sempre o meu modelo por excelência. Portanto, eu também me dediquei inteiramente à educação, onde eu ainda estou com muito gosto, e o meu ideal e o meu sonho é que, de facto, cada igreja possa ser, ou cada zona de igrejas, zona eclesiástica, possa ter um polo de ensino onde as nossas crianças possam aprender e, sobretudo, ensinadas por professores que tenham a fé adventista. Amém. E com base, o ensinamento com base nos livros de educação e na Bíblia Sagrada. Amém. Tenho procurado fazer ao longo da minha vida esse percurso e penso que, enquanto eu puder, continuarei com esse mesmo sonho. Amém. A desenvolver esse trabalho. Obrigada. De educação. Junto das famílias, tenho sentido a necessidade, sobretudo junto das mulheres. De uma partilha. Também aprendi muito em França sobre o Ministério da Mulher, enriqueci o meu conhecimento e também dei alguma coisa daquilo que tinha na área do Ministério da Mulher. É qualquer coisa que me apaixona também, é ajudar as mulheres na educação dos seus filhos e também no relacionamento com os seus companheiros, com os seus esposos, os seus maridos. E também relacionarem-se, sentirem-se mais aliviadas, mais mulheres, mais filhas de Deus, mais dignas, sobretudo, de serem mães, de serem mulheres, da palavra mulher, daquilo que ela implica. E sinto realmente um grande impulso para ajudá-las e tenho procurado, juntamente com o meu marido, ao longo do ministério que temos partilhado, também ser um apoio e ser uma ajuda na área também da família. Amém. E são essas as áreas que, de facto, me apaixonam. Muito a criança, os jovens, as famílias, pelo seu ministério. A igreja. Pastor, uma mensagem espiritual para podermos terminar esta conversa maravilhosa que dava para horas, mas que o tempo não nos permite. Sem dúvida que sim. Há um texto que foi o primeiro texto que eu usei quando tinha 13 anos para fazer a minha primeira meditação em público. E o público eram rapazes e moças da minha idade. 12, 13, 14 anos foi a minha primeira pregação. E baseei-me naquele texto que todos conhecemos de cor, Josué capítulo 1, e quando falamos em Josué capítulo 1 já sabemos quais são os versículos, porque não há outros, não é? Entre o 7 e o 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Ou na versão atual, tem coragem e firmeza. Eu gosto muito desta expressão mais moderna, tem coragem e firmeza. E Deus incentiva Josué, o sucessor de Moisés, a ter coragem e ser firme, honesto, íntegro. E eu dou um salto para o remanescente, para o Apocalipse. Porque no capítulo 14, também já todos sabem qual é o versículo que eu vou citar, não é? O 12. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Mas na versão moderna e atual, é a hora da coragem dos crentes. Portanto, tem coragem e ser firme é a hora da coragem dos santos. Estamos a viver na última etapa da história do mundo e é a época crucial em que é necessário agora ter coragem para ser crente, para ser íntegro. E aqui estou-me a recordar das palavras da irmã Helena White. Exatamente. A maior necessidade do mundo hoje é de homens e mulheres e crianças e jovens que não se compram nem se vendam. Que sejam tão fiéis ao dever como a bússola o é ao polo. Portanto, é a hora da coragem dos crentes.
aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a fidelidade, a obediência e a fé de Jesus, a confiança e a dependência do nosso Salvador. Amém. E este é o meu desejo. Amém. Para nós, para a Igreja, a nível nacional, para o remanescente, porque o remanescente só é que será salvo. É verdade. Que Deus nos Pastores, abençoe. eu iria pedir que pudesse orar connosco, por favor, está bem? Para a nossa bênção de todos aqueles que nos estão a ouvir, para que realmente o Senhor nos faça compreender palavras tão sábias como essas do Senhor. Vamos orar então. Ó querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Criador, és o nosso mantenedor, és o nosso Salvador, és aquele que nos liberta do mal, do pecado e nos dás a imortalidade. Obrigada. Senhor, obrigado por todas as bênçãos, pelo Teu carinho, pelo Teu grande amor. E obrigado porque Tu nos fortaleces, Tu nos dás a coragem de permanecermos firmes por aquilo que é reto, por aquilo que é a justiça que Tu próprio personificas. Ó Pai, obrigado porque Tu és amor e és justiça. Obrigado porque Tu és misericordioso e nos salvas. Por isso, graças Te damos por todo o nosso ministério, pelo ministério de todos os Teus servos. Amém. Em particular neste século XXI, nesta etapa derradeira. E Te pedimos que Tu possas abençoar a cada um nas suas funções, no seu trabalho, e que Tu possas fazer frutificar todos os esforços humanos. Amém. Que o Teu Espírito faça aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, guia a Tua Igreja até à Pátria Celestial. Amém. E fortalece-nos para darmos glórias ao Teu nome e para que o Teu nome seja honrado e exaltado. Amém. É o que Te pedimos e agradecemos. No nome do nosso querido Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Obrigada por ter estado connosco. A todos desejamos um santo e feliz sábado.